Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Letícia. Sejam bem-vindos ao canal Letícia Artes. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você um DIY muito bacana. Eu mostrei num vídeo há pouco tempo esses porta-copos aqui, onde eu montei uma mesa posta e muita gente gostou e pediu para eu ensinar a fazer, então eu vim aqui trazer o porta-copos e o anel de guardanapos para vocês, feito em biscuit. Se você quer saber como eu fiz, me acompanhe. Para começar, gente, eu vou usar aqui a massa de biscuit. Eu tingi a minha massa na cor branca, tá? Também vou precisar aqui de um cortadorzinho, que tem esses detalhes na borda. Vou usar também para fazer os anéis de guardanapo esse rolinho de papel. Um rolinho para abrir a massa, que pode também ser um caninho PVC. E para dar a textura de renda na massa, eu vou usar esse tapetinho de renda de açúcar que eu recebi da loja da China. Vou deixar os links aqui para caso você queira ver, tá? Se você não tiver esse tapetinho, você também pode usar essa toalhinha, que é uma toalhinha de plástico que imita a renda também. A primeira coisa que eu vou fazer é sovar bem a minha massa, deixá-la bem maleável com o calor e a temperatura aí da sua mão. Depois eu vou aplicar uma camada bem fina de óleo corporal na base que eu vou esticar essa minha massa. Eu estico essa massa mais ou menos numa espessura de meio centímetro, tá? Ela tem que ficar bem grossinha. Depois de esticar a massa, eu vou pegar o meu tapetinho e vou colocar a massa que eu estiquei sobre a gravura que eu quero retirar, como se fosse uma impressão que eu tô fazendo ali no biscuit, tá? Então, eu vou botar ela aqui em cima, centralizar ela na marquinha e passar o rolinho com a mão suave, ao mesmo tempo com uma forcinha para sair esse relevo aqui e ficar bem bonito. Feito isso, eu vou pegar o cortador, centralizo ele bem direitinho e pressiono para poder cortar a minha massa. Retiro a massa de fora primeiro, depois eu retiro o cortador com cuidado e agora eu vou acertar essas pontinhas, tirar os excessos que ficaram e essa marquinha que ficou do corte a gente vai alisando e apalpando com o dedo para ficar bem bonitinho. Se você não tiver o tapetinho, o que eu fiz foi isso aqui, ó. Comprei essa toalhinha de plástico, recortei o desenho da flor que eu queria usar e agora, ao invés de eu colocar a massa sobre o desenho, eu vou colocar o desenho sobre a massa e vou passar o rolinho algumas vezes para que essa gravura fique bem desenhadinha aqui, porque esse material ele é muito fino, então você tem que fazer isso com leveza algumas vezes para não ficar torto também, tá? Depois é só retirar o plástico e aí você também vai ter um porta-copos com uma gravura bem bonitinha. E é só repetir o mesmo processo. Aqui, olha, eu vou mostrar para vocês como ficou com o tapetinho de silicone e com a rendinha. Para fazer os anéis de guardanapo, eu reutilizei esse rolinho, né? E passei um papel, um plástico filme, para poder não grudar o biscuit no papel, tá? Então, eu aplico um pouquinho também de óleo corporal aqui e depois eu vou esticar a minha massa também na espessura de meio centímetro. Coloco em cima da gravura que eu quero retirar, no meu caso aqui eu tô usando um outro desenho desse tapetinho e vou fazer, abrir essa massa aqui em cima algumas vezes. Como essa gravura é maior, então eu precisei de fazer isso até que eu sinta que ela fique bem marcadinha. Ficou assim, agora eu vou retirar uma dessas partes da beirinha, vou acertar com a própria régua. Retiro o excesso e vou marcar aqui. Eu quis fazer o meu com 3 dedos de largura, eu acho que ficou um tamanho legal. Então, eu faço uma marcaçãozinha aqui mesmo de olho, recorto e depois eu recorto os outros com essa primeira que eu fiz, tá? Vai ficar assim. Agora eu retiro essa marquinha do recorte que ficou na lateral, alisando com o dedo. E agora sim eu vou colocar sobre o rolinho de papel
para pegar esse formato do rolo. Eu uno as pontinhas dele aqui, venho com a tesoura e recorto. Então, ela ficou secando 3 dias, gente. Depois de 3 dias ficou assim. Abriu naquela partezinha onde eu recortei, não tem problema nenhum. Se eu tivesse passado a colinha ali, ia ficar muito mais difícil de eu retirar do papelzinho, tá? Do rolinho de guardanapo. Então, depois é só acertar as 2 pontinhas, aplicar a cola aqui e unir essas partes. Para ficar bem certinho, eu coloquei um pedacinho de fita adesiva e esperei secar. Esperei mais ou menos umas meia horinha só, depois eu retirei. Se você quiser já usar assim, não tem problema nenhum. Como eu queria deixar um acabamento mais bonitinho nessa emenda, eu fiz uma minhoquinha com a massinha de biscuit, coloquei um pouquinho de cola branca aqui na parte de fora e fui aplicando tanto na parte de fora da emenda como na parte de dentro também, tá? Então, você vai ter que ter um pouquinho de paciência nessa hora, alisar, pegar um pouquinho de água e desfazer toda essa massinha, que vai ficar bem bonitinho. E aí, novamente, você vai precisar esperar ela secar mais ou menos 24 horas. Vai ficar assim, ó, ficou bem bonitinho. Uma dica que eu vou dar para vocês com os porta-copos é o seguinte, gente. Você precisa estar sempre virando esses porta-copos, porque a tendência, como o biscuit ele diminui bastante, qualquer base retinha que você for fazer, ela vai tender a ficar um pouquinho curvada. Então, não é legal. O ideal é que você fique virando mais ou menos durante o dia umas 4 vezes, tá bom? Depois que tiver bem sequinha, eu levei ela para a área externa da minha casa e vou aplicar aqui um verniz spray incolor em toda a minha peça. Eu apliquei 2 camadas, tá, gente? Eu esperei a primeira camada secar mais ou menos uns 20 minutinhos, depois eu fui e apliquei novamente outra camada. Eu quis que fosse um verniz com um pouquinho de brilho para criar aquele efeito de louça. Mas se você não quiser também, você pode usar o verniz também spray fosco da Chemicolor. Ele também tem o brilhante e o fosco que vai ficar bonito do mesmo jeito. Eu preferi que ficasse assim, acho que ficou bem legal, ficou bem brilhante. E para proteger a peça também, né, e durar mais tempo. O anel de guardanapo também ficou super legal. Eu adorei, depois vocês me contem aí o que vocês acharam. E aí é só você curtir, colocar aí na sua mesinha posta para fazer um agrado para sua família, um carinho, né, gente? Eu acho que ficou bem legal. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se por acaso você fizer também aí na sua casa e se inspirou aqui no canal, coloca uma foto na sua rede social, ou no Instagram, ou no Facebook, com a hashtag Letícia Artes, porque assim eu posso encontrar a sua foto e comentar embaixo dela. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, não esqueça de se inscrever. Aproveita, se inscreve logo, vai lá naquele sininho que eu estou mostrando para você, clica nele, que assim você vai receber a notificação 2 vezes por semana que eu coloco aqui no canal para inspirar você que está aí do outro lado. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e beijo, beijo!